Olá, muito bem-vindos! No podcast de hoje nós vamos falar sobre melhoramento genético e eu recebo aqui no nosso espaço a Letícia Pereira, ela que é pesquisadora do GMA, que é o Programa de Genética e Melhoramento Animal, que foi lançado ontem aqui na FEMEC. Letícia, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vinda. Eu que agradeço pela oportunidade da gente poder conversar sobre um tema tão importante nesse momento que a pecuária está vivendo no Brasil. Muito bom, Letícia. Eu queria saber um pouquinho mais sobre esse programa, né? O pessoal estava apreensivo aí, comentando sobre o lançamento, como foi e o que é esse programa. Bom, nós fizemos o lançamento ontem, onde foi plantada aqui no Sindicato Rural a sementinha. E essa sementinha, através desses criadores aqui do Triângulo Mineiro, nós desenvolvemos esse programa, o GMA, dentro da Universidade de São Paulo, FZEA, no campus de Pirassununga, onde, através da ciência, da pesquisa aplicada, a gente entender a dor do criador, qual o desafio do criador no dia a dia dele. E através dessas dores, desse desafio, dessa conversa com os criadores, a gente entender um ambiente de produção e a gente desenvolver e direcionar as ferramentas específicas para cada criador, para que ele possa aumentar seus índices de produtividade, fertilidade, habilidade materna, melhorar seus índices de rendimento de carcaça, né, que é o que paga a conta. Se o criador trabalha com gado comercial, o que paga a conta dele? Vender bezerro de qualidade, né? A gente cada vez mais trabalhar com essas ferramentas, democratizar essas ferramentas para esses produtores. Então, é a pesquisa, a ciência aliada ao campo, porque se nós pensarmos, o Brasil possui dimensões continentais, ambientes e climas de produção muito diferentes. Então, nós, programa e pesquisadores, nós nos adaptarmos a essas condições, né, das diferentes realidades de produção. Muito legal, Letícia. E tem gente que não sabe, mas assim, ali dentro, principalmente ali dentro da USP, existe um trabalho muito sério e amplo, né, de melhoramento. Vocês estão trabalhando há muito tempo, a professora Angélica também. Conta um pouquinho para a gente dessas vivências e o quanto vocês já conseguiram contribuir com a evolução genética no Brasil nas últimas décadas, né? A gente teve um salto incrível. Incrível, Bom, nós temos aí na coordenação, na presidência do GMA, o professor José Bento Ferraz, que foi um dos grandes geneticistas que trouxeram as ferramentas para o Brasil de avaliação genética, onde se começou a desenvolver o modelo animal para gerar essas avaliações genéticas. Então, um pesquisador com 30 anos de experiência no melhoramento, junto com o professor Fernando Baldi, hoje é um dos grandes nomes mundiais da genômica aplicada à produção de gado de corte. E essa sementinha plantada no GMA, através desses criadores, fez com que toda essa experiência que eles já viam, esses grandes pesquisadores já vinham trazendo ao longo dos últimos anos, né, através dessa ferramenta aplicada. E no final do ano passado, através dessa reunião, nós decidimos então desenvolver esse programa com toda essa bagagem desses pesquisadores, professor Bento, professor Fernanda, professora Angélica na qualidade de carne, o Washington Olivato, que é o nosso programador, onde nós realizamos as avaliações genéticas. E claro, ninguém faz nada sozinho. Nós temos instituições parceiras, nós temos alunos de graduação e pós-graduação que fazem esses trabalhos de pesquisa e nós transferimos através da extensão com os criadores. Então, toda uma equipe trabalhando aí para a gente contribuir com a nossa pecuária. E tem contribuído, né? Que o Brasil está entre os maiores produtores hoje no mundo, uma carne de muita qualidade. Exatamente. Que a gente entra até nos mercados mais exigentes. Isso, né? É uma coisa que a gente vê, o mercado internacional cada vez mais exigente e o Brasil atendendo, fazendo a lição de casa direitinho, né, Letícia? Como é que você vê esse crescimento no ponto de vista do que é sustentável, do que é eficiente? O que vocês buscam, né, trazer para o produtor nesse sentido? Essa questão da sustentabilidade, ela é tão importante porque hoje nós aí com os temas dessa rastreabilidade, bem-estar animal, as exigências ambientais, né, que às vezes o criador o pecuarista é muito punido por isso. Sim. Mas as pessoas, elas têm que ir para o campo
acompanhar o dia a dia do produtor. Nós fizemos um trabalho ano passado onde um criador que trabalha há muitos anos com melhoramento genético, nós vimos que as vacas mais produtivas da fazenda, com uma genética melhor para fertilidade e precocidade sexual, ela consegue diluir a emissão, né, de gases de efeito estufa muito mais do que uma vaca que está na fazenda, não emprenha, não produz um bezerro de qualidade. Então, quando a gente pensa em genética, a gente também pensa em sustentabilidade ambiental. E esse é um dos nossos grandes pilares que nós vamos trabalhar no nosso programa. Então, quando você trabalha com melhoramento aplicado, com animais que vão produzir carne, as fêmeas que vão te entregar um bezerro de qualidade todo ano, ter uma boa fertilidade, a gente também está contribuindo com o meio ambiente. Principalmente porque aqueles animais improdutivos, eles estão comendo a mesma comida, estão emitindo gás e não estão contribuindo com o produto. A eficiência está ligada à sustentabilidade, Exatamente. né? Porque é produzir mais em menor espaço, com menos esforço, ou seja... Exatamente. É como tem aquele ditado, o mesmo boi ruim, ele ocupa o mesmo espaço do que um boi bom. Um boi bom, exatamente. Então a gente tem cada vez mais levar essa informação, né, para esses criadores. E do ponto de vista da evolução da pecuária, quando a gente pensa que, por exemplo, a raça Nelore é a que predomina, né? A raça mãe, né? Aqui do Brasil. Quando a gente olha para trás e vê que há 20 anos, 15 anos atrás, como que nós iríamos explicar que daqui 20 anos a gente teria fêmea sendo desafiada com 12, 13 meses. A precocidade sexual. A precocidade sexual. Aquele tabu que o pessoal... que a turma, às vezes, por falta de informação, é que a carne zebuína é dura. Quantos trabalhos aí junto com a Embrapa Cerrados, a Marcobê e a USP desenvolveram um estudo identificando os marcadores moleculares para carne macia. O Nelore produz carne macia. Tem então, toda uma pesquisa em cima disso também, né? Do marmoreio, da maciez. Do acabamento, da área de olho de lombo. Então, assim, é fantástico. Sério, né? Assim, é uma pesquisa muito profunda, se a gente quiser falar. Né? Exatamente. São vários quesitos que são melhorados nesse processo. Exatamente. Cada criador tem seus critérios e objetivos de seleção. Então, cada uma dessas características ou ferramentas são direcionadas de acordo com o ambiente de produção dele. Então, o Brasil, a pecuária vive um momento fantástico, né? De evolução, de ter o pé no chão, saber para que direcionar, né? Essas ferramentas. Então, a gente tem que ter orgulho do nosso produtor brasileiro e cada vez mais nós, como geneticistas, pesquisadores técnicos, extensionistas, auxiliar cada vez mais e levar informação de qualidade para esse produtor. Com certeza, é um trabalho muito importante que tem dado muito resultado no final dessa cadeia toda, né? Exatamente. E de que forma que esse programa que foi lançado ontem, ele chega até o produtor? Por exemplo, quem ficou sabendo, é através de alguma associação, instituição? Como é que os produtores menores, principalmente, eles terão acesso a isso? Bom, o produtor ele pode entrar em contato conosco do GMA. A gente tem os nossos telefones, o nosso site, temos um Instagram. A gente tem feito várias reuniões com sindicatos, divulgado em palestras, em eventos, conversar com esses produtores. Então, eles podem nos procurar e a gente faz um diagnóstico do rebanho, direciona as ferramentas e a gente gera uma proposta. Pode ser um pequeno produtor de 20 vacas. Uhum. Ele vai ter o mesmo tratamento que um produtor que tem 10 mil vacas dentro do nosso programa. É porque o melhoramento genético ele tem isso, né? Não interessa quantos animais esse produtor tem. Ele é acessível, né? Até agora há pouco estava falando sobre o pessoal do leite, falaram a mesma coisa. Mesmo que seja um produtor pequeno de leite, ele ter acesso a melhor genética vai fazer com que ele se torne mais produtivo, que ele tenha mais lucro na produção. Exatamente. Uma outra, que às vezes, assim, por falta da informação chegar até eles, o nosso programa também vai atender os rebanhos comerciais, não somente aqueles animais de genética registrado. Então, a gente também vai dar uma atenção, um programa específico para esses produtores da vaca comercial, porque ela que
é responsável pela carne que a gente vai comer no almoço. Muito bom, Letícia, obrigada, eu que viu, pela sua agradeço. participação aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês, que é tão importante para a nossa pecuária. Muito obrigada. Obrigada, espero que vocês também tenham gostado. Continue acompanhando os conteúdos da TV FEMEC. Até a próxima.